Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas, e nesse segundo episódio da nossa série sobre energia potencial, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês a noção de força conservativa. Então, no último vídeo, eu apresentei a noção de energia potencial e eu falei para vocês que a energia potencial ela é somente definida para forças que são chamadas de forças conservativas, né? E eu expliquei que existem forças conservativas, como, por exemplo, a força gravitacional ou a força elástica, e forças não conservativas, por exemplo, o arrasto, né, ou o atrito seco, no caso, a parte cinética do atrito seco. Ok? E eu expliquei um pouquinho por cima como é que a gente define a força conservativa. Me senti necessário de fazer mais um vídeo para explicar realmente a definição matemática de uma força conservativa. Vocês vão ver que é uma noção meio abstrata, mas não tão difícil de compreender. Mas é muito importante vocês realmente encaixarem isso na cabeça, porque senão não existe noção de energia potencial, ok? Pelo menos nesse nível não existe essa noção para forças não conservativas, ok? A noção de força conservativa, ela vem com um teste chamado o teste do caminho fechado, ok? Então vamos fazer, por exemplo, temos um ponto A até um ponto B, né? E vocês sabem, né, que vocês podem fazer uma infinidade de caminhos entre A e B. Vocês podem fazer uma linha reta, vocês podem fazer uma parábola, vocês podem fazer uma cobrinha, né? Vocês podem desenhar como vocês quiserem um caminho de A a B, né? Então, por exemplo, eu posso desenhar um caminho meio aleatório assim, entre A e B, como eu posso desenhar outro caminho, que eu vou fazer de outra cor, em vermelho aqui, entre A e B. Beleza? Então a gente pode chamar esse caminho de 1 e esse caminho de 2. Vocês entendem pela noção de trabalho, da série de trabalho, que aqui entre o caminho 1 vai possuir um trabalho, né, um trabalho que eu posso chamar ele de WAB1, né, então é o trabalho entre o ponto A e o ponto B seguindo o caminho 1, e aqui no caminho vermelho vamos ter o trabalho WAB2, por exemplo, ok? A noção de força conservativa diz que a força total, perdão, não a força, o trabalho total entre A e B, então seria o nosso trabalho total, que seria igual ao trabalho do caminho 1 mais o trabalho do caminho 2, ok? Então você sabe que o trabalho total é a soma dos trabalhos, ele tem que valer zero, ok? Essa definição matemática de um trabalho de uma força conservativa é que o trabalho total, ou seja, a soma dos trabalhos de todos os caminhos possíveis, tem que dar zero, ok? Então isso daqui é muito importante, a definição de uma força conservativa. Então, obviamente, isso é muito matemático, muito abstrato. Como que a gente entende isso na vida real? A gente pega o mesmo exemplo do primeiro vídeo do tomate, né? Então eu falei para vocês que vocês jogam o tomate para cima, vocês têm o trabalho da força gravitacional negativa, o tomate ele começa a cair, vocês têm o trabalho positivo e, obviamente, o contrário para a energia potencial. Então vocês vão ter energia potencial positiva e depois uma negativa, né? Então vocês veem que no momento em que o tomate ele está voando para cima, né? Então no momento que a gente lançou, e ele vai cair com a mesma energia cinética para baixo. Então aqui ele acumula uma velocidade, né? Então V0, vamos ter uma energia cinética 1 sobre 2 vezes mv zero quadrado, ok? E vocês sabem que ele vai chegar num ponto onde ele vai parar, então a energia cinética vai diminuir, e quando ele começar a cair, a energia cinética vai aumentar. Só que no final a gente vai ter a mesma energia, né? Durante a subida e durante a descida. Então vocês veem que a soma do trabalho vai ser W, e aqui vai ser menos W, né? Ou, no caso mais fácil, menos W aqui, mais W aqui, porque vocês vão ver que pelo sinal, né? E vocês veem que a soma é igual a zero. Então, pela essa experiência, né, experimentalmente, a força gravitacional é uma força conservativa. A gente pode fazer a mesma coisa para uma energia cinética, perdão, não energia cinética, uma força elástica, né, vai funcionar exatamente igual. Eu expliquei experimentalmente que o trabalho entre o caminho 1 tem que ser igual ao trabalho 2. Como é que a gente demonstra isso matematicamente? Porque a única coisa matemática que eu demonstrei é que a soma tem que dar igual a zero, né? Mas eu não falei que não importa que caminho que a gente pegue, é, eles vão ser iguais. Porque esse é o grande poder da força conservativa. A gente pode pegar qualquer caminho em que o trabalho vai ser igual, o que é muito bom, né? Porque é, o difícil com forças não conservativas é que não importa, quer dizer, importa o caminho que a gente pegue,
o resultado vai ser diferente, o que torna as coisas muito mais complicadas. Já uma força conservativa, a gente pega o caminho que a gente quiser, a gente faz o nosso cálculo de energia, de trabalho, pouco importa, e vocês vão ter sempre o mesmo resultado, ok? Como que a gente demonstra isso? É simples, a gente tem aqui, como a força é conservativa, então vamos ter W AB1, então o caminho 1 mais, então fazemos esse caminho até aqui, né? Então vamos fazer, opa, vamos fazer esse caminho até aqui, né? E depois a gente vai fazer esse caminho até aqui. Então vamos ter WAB1 mais WBA2, que é igual a zero. Ok? Então temos a soma desse caminho aqui, do trabalho desse caminho, mais o trabalho desse caminho aqui. Ok? Então, obviamente, isso daqui implica que WAB1 vai ser igual a menos WBA2. Então, por enquanto, eu só passei isso do outro lado. Só que vocês entendem bem que a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, né? Vocês podem fazer o caminho contrário. Então, vocês sabem que o trabalho de BA2 vai ser igual a menos o trabalho de ABA2. Né? Se temos um trabalho positivo em um sentido, o trabalho vai ser negativo no outro sentido. Né? Então, se a gente substituir, a gente vai ter que o trabalho WAB1 vai ser igual ao trabalho WAB2. Então, aqui, não importa o caminho que a gente pegar, o trabalho vai ser sempre o mesmo, o que facilita muito a nossa vida, vocês vão ver no exemplo a seguir. Então, vamos ver esse exemplo. Temos um bloco, né? Ele vai viajar de A e B, e vocês veem que o caminho dele é um caminho muito aleatório, um caminho realmente nada a ver, né? Então, vocês percebem que, por exemplo, se a gente quiser calcular o trabalho da força gravitacional nesse caminho aqui, vai ser bem complicado. Primeiro que a fórmula mgd cosseno de φ, com φ sendo o ângulo entre, né, a força e o movimento, o deslocamento. Primeiro que ele varia de uma maneira que a gente não conhece aqui, e mesmo se a gente conhecesse, o cálculo ia ser bem complicado. Só que a gente tem que lembrar que a força gravitacional é uma força conservativa, ou seja, não importa o caminho que a gente pegar, o cálculo vai ser o mesmo. Então, por que complicar nossa vida pegando esse caminho complicado se a gente pode fazer um caminho simples? Né? Então, vamos fazer um caminho simples. Então, eu quero chegar de A e B, então eu vou fazer uma linha reta, porque a gente gosta de linhas retas, e depois um ângulo de 90 graus e vou descer para B. Ok? Então, esse é o novo caminho, é o caminho 2. E com esse caminho, a gente vai poder calcular o trabalho da força gravitacional muito mais facilmente. Então vamos lá, eu botei informações a mais, né, porque também sem nada não dá para fazer. Então temos a massa do bloco de 2 kg, a distância total é de 2 metros e temos uma altura total de 0,8 metros. Né? E agora a gente vai calcular o trabalho. Então eu vou dividir em duas partes, né? Então eu vou fazer o trabalho desse movimento horizontal e depois o trabalho desse movimento vertical, né? E aí a gente volta em terras conhecidas. A gente acabou já vendo isso na série passada. Então vamos ter o trabalho da força horizontal WH vai ser igual então a mgd, então d sendo o deslocamento vezes cosseno, né, deslocamento, então vai ser cosseno de 90 graus, né? Aqui temos 90 graus. Então isso daqui vai ficar igual a zero. Então não temos trabalho no movimento horizontal. Agora para o movimento vertical, vai ficar WV, que é igual então a mgd cosseno de 0 graus, ok? Cosseno de 0 é 1, ok? Então vai ficar 2 kg vezes 9,81 vezes 0,8, porque a gente está fazendo um movimento vertical, então a gente está fazendo essa altura aqui, então essa altura é H, essa altura aqui. Então não vamos pegar 2 metros, a gente vai pegar 0,8. Então, na verdade, o que eu deveria ter feito é trocar esse D por um H, né? Para vocês não confundirem. Vezes 1. Então, se vocês fazem isso na calculadora, isso vai dar 15,7 joules. Beleza? Então, vocês veem que é muito mais simples fazer um cálculo dessa maneira do que isso daqui. Isso daqui seria uma função bem complicada, e se a gente vai ter que calcular em cada ponto, realmente vai ficar bem difícil. Então, como a força é conservativa, a gente escolhe um caminho bem simples. Então, a gente consegue fazer o trabalho total. O trabalho total vai ser a soma desses trabalhos, ok? E isso vai ser igual a 15,7 joules.